Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do NBcast. E nós trouxemos aqui dessa vez mais uma história muito inspiradora. Sim. Né? Que a gente está muito feliz Com certeza. de ter ela aqui. Estamos honradas pela Honradas. participação. E a gente estava aqui, gente, ó, tique-tique nos bastidores, e ela estava contando pra gente que tem várias personalidades, várias faces dela, e ela vai mostrar todas aqui pra gente. Tá prometendo, hein, gente? É, nós estamos curiosíssimas. Bom, então assim, seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É uma honra também, né? Poder estar aqui. Nós nos conhecemos recente e olhei um pouco do trabalho de vocês. Também queria ter tido mais tempo para ver mais, mas com certeza vocês já têm uma pessoa agora que também vai acompanhar vocês. Ai, que coisa boa. E para mim é uma novidade. O estado todo é uma novidade, né? Porque eu não conhecia o estado de Goiás até um mês atrás, mais ou menos. Olha só. Então, eu não conhecia de vir aqui, né? Lógico. E aí eu vim a primeira vez, inclusive o primeiro lugar que eu vim, né? Eu desci em Goiânia, mas eu vim para Anápolis. Foi o primeiro lugar que eu conheci de Goiânia, foi em Anápolis, há uns 15 dias atrás. O que você está achando do estado? Até agora eu tô gostando 100%. Está sendo super bem recebida? Principalmente pela receptividade, sabe? Eu me senti acolhida, abraçada pelas pessoas. As pessoas são muito solistas. Então, até agora a experiência tem sido ótima. Eu já falei lá pro pessoal da empresa, olha, provavelmente Goiânia é Miss Simpatia, viu? Dos outros estados, porque em simpatia, em acolhimento, com certeza vocês são o número 1 do Brasil. Ah, que coisa maravilhosa, a gente ama muito. Desse jeito mesmo, Sim. né? Caloroso, igual Acolhedor. O estado mesmo. É muito calor. Te recebendo com muito calor de todos os jeitos possíveis. Muito. É quente, mas é gostoso, né? Sim. A parte boa, assim, dias bonitos são todos, né? Todos os dias. Isso, a gente tem esse privilégio. Antes de começar, a Sarinha vai falar um pouco dos nossos patrocinadores. Sim, é isso mesmo. Bom, nós temos 2 patrocinadores do nosso programa, mas hoje apenas um está presente. A gente teve umas intercorrências aí na hora de receber o nosso outro patrocinador do mês. Mas nós temos o Drink Secret, que é um energético anapolino e um energético sem açúcar. Você acredita nisso? Nossa. Mas a qualidade dele é que ele é sem açúcar, mas tem um sabor de energético normal. É maravilhoso. Eu já quero provar. Eu ia te falar isso. Eu ia te perguntar se você gosta, porque eu vou providenciar para você experimentar antes de você ir embora. Eles sempre mandam para os nossos convidados para você experimentarem. E não aí, tem ninguém que sai daqui que não gosta dele. Sim, você não vai sair de mãos vazias. E hoje, presente aqui, nós temos os xaropes da Delute Premium. Esses xaropes são aqueles xaropes que a gente usa para saborizar água com gás ou drinks. Você já experimentou? Essa marca em específico não, mas eu amo. Você né? gosta? Pra fazer soda italiana. Ai, sim. Pra colocar na bebida, eu gosto com gin, com vodka. Fica uma delícia. Ai, coloco com frutas picadas, um pouquinho de especiaria. Isso é maravilhoso. É isso mesmo. Bom, aqui nós temos sabor maçã verde, frutas vermelhas, limão siciliano e maracujá. Eu sei que você é intolerante a glúten, mas você não precisa se preocupar, porque não tem glúten. Olha, gente. Então, tô me sentindo temos... acolhida de novo. Olha só, tá vendo? E também temos só a opção da água com gás. Se você quiser começar só com água com gás, tranquilo. Eu quero água com gás, mas eu quero com a água saborizada com maçã verde. Maçã verde. É meu preferido também. Enquanto ela prepara, Thaís, conta pra gente um pouquinho da sua história, de como que a Thaís começou de verdade. Nos negócios, né? Ou a vida. Você que escolhe. Então, a Thaís é uma menina que nasceu numa cidade de Toledo, num período bem conturbado da vida dos meus pais, né? Minha mãe já casou grávida, então isso na época não era muito ideal. Então, a gente nasceu em Toledo, em umas condições bem adversas. E minha mãe e meu pai fizeram tudo que eles podiam, né, por mim naquela época. Mas minha mãe conta que ela tinha que me dar chá na mamadeira, porque era a única coisa que ela tinha naquele momento. Então, a gente passou por uma situação bem delicada, sabe? Meu pai trabalhava no banco e ele recebeu uma proposta. Meu pai sempre foi muito apaixonado por fazenda, por terra, porque tanto meu pai quanto minha mãe eram o chamado boia fria, sabe? Então, meus pais começaram a trabalhar no campo com 7 anos de idade.
E aí ambos arrumaram formas de sair dessa situação e ir para outro local, né? Meu pai mesmo conta que um dia ele falou assim, eu não nasci para isso, eu não quero mais isso, e ele pegou a bicicleta e foi para a cidade. E ele falou, eu vou arrumar um emprego lá na cidade. E lá na cidade ele começou a trabalhar, ele pediu para trabalhar no banco, e o cara falou, mas você, o que você sabe fazer? Você sabe usar enxada, né? O pai falou, não tem problema, eu quero trabalhar aqui. E ele não conseguiu trabalho. Ele foi numa loja de ferragem e falou pro cara, olha, eu trabalho de graça só para aprender, você deixa? E aí ele começou a trabalhar de graça só para aprender. E aí lá começou. Minha mãe também saiu do campo e foi começar como empregada doméstica, depois foi trabalhar com farmácia, também como atendente. E nessa época meu pai já estava no banco, porque um dia o cara do banco chegou e falou, quem que é esse menino? Aí falou assim, esse menino tá aí, ele está trabalhando de graça, ele é bem esforçado, ele está aqui só para aprender. Então meu pai tinha esse saudosismo de ter saído, mas querer voltar em outra situação. Aí recebeu uma proposta e essa proposta não era bem daquele jeito, sabe? Chegou lá, ele não fazia nem para comer. Então meus pais passaram por uma situação bem crítica quando eu era pequena. E aí essa mudança de cidades, né? Meus pais eram de uma cidadezinha chamada Nova Aurora e eu acabei nascendo em Toledo porque nesse momento meu pai estava trabalhando no banco ainda, ele estava tendo uma carreira muito boa no banco, recebeu essa proposta, saiu. E aí não deu nada certo. Foi aí que eles perderam tudo, né? Com mais ou menos uns 9 anos de idade, a gente saiu de Nova Aurora, que é a cidade que meus pais voltaram depois para recomeçar a vida, né? Aí, nessa idade já com meu irmão. E eu era uma criança gaga. Eu tinha gagueira, então eu ia falar e eu ficava puxando muito ar, tinha uma dificuldade de me expressar. E até no colégio, quando eu comecei a alfabetização que tinha que ler em voz alta, eu entrava em pânico, porque né, isso aqui, por exemplo, hoje está aqui, né? Imaginar que eu era uma criança gaga, que não conseguia ler o livro em voz alta, porque aquilo me deixava em pânico. Sim. E assim, todo mundo dava dicas para minha mãe, né, de coisas, e demorou um tempo de tratamento para essa gagueira ir melhorando. Quando eu tinha 9 anos de idade, nós nos mudamos para Foz do Iguaçu, e aí lá meu pai passou no concurso da Polícia Militar e minha mãe nessa época trabalhava como servente de escola. E lá eles começaram mesmo assim a vida. A gente já tinha, eu era mais velha e já tinha 2 irmãos, o Thiago e a Tainá. Então ele é 3 anos mais novo que eu e ela é 4. E aí lá em Foz do Iguaçu, onde é um lugar assim muito próspero, com muitas oportunidades, mas também tem de tudo em Foz do Iguaçu, né? É uma cidade de fronteira, então também eu amo. Eu conheci Foz e é muito, assim, as pessoas conversam, é Goiânia, né? Chega lá e as pessoas conversam diferente, as pessoas andam diferente. Eu fiquei, gente, que lugar diferente. E Foz do Iguaçu não parece com nada do estado do Paraná. Nada, Porque Foz é receptiva, Foz é aberta. É mesmo. Você tem um amigo árabe, aí você tem um amigo coreano, um amigo nordestino, nós somos tudo junto, no final a gente vai tomar um tererê. Então, assim, tá tudo certo, sabe? Eu sofri muito quando eu me mudei para Cascavel, porque Cascavel, o pessoal muito mais fechado, muito mais bairrista, queria saber mais sobrenome. E para mim isso era uma novidade, vindo de uma cidade turística, onde você tem diversas... Essa abertura, né? Exatamente. Então, em Foz do Iguaçu, a gente, quando se mudou para lá, minha mãe também conseguiu transferência nessa época de colégio, trabalhava em colégio. E aí foi assim que a gente começou nessa nova cidade, então era tudo novo, né? Eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre quis vender as coisas. Lá em Nova Aurora ainda, eu tirava as mangas do pé de manga e juntava e fazia kits para vender. Olha, gente do céu. É isso aí, aproveitando do que a natureza dá. Exatamente, eu juntava, botava na sacolinha e minha mãe falou, o que você está fazendo? Eu falei, minha mãe, se eu juntar os kits aqui das mangas, eu posso vender. E ela falava, quem vai comprar? Eu falei, quem quer a manga? E eu tenho a manga em casa. E a gente pede manga em casa. Lucro 100% do meu produto aqui, minha senhora. Exatamente, pô, não bota defeito no meu negócio. E aí, quando a gente se mudou para Foz do Iguaçu, meus pais, 3 filhos, cidade nova, bom, vamos fazer tudo que der. Então, essa inspiração de não ver limite para poder se adaptar e fazer algo que precisa ser feito, vem muito da inspiração dos meus pais. Porque meus pais, mesmo sendo funcionários públicos, meus pais sempre faziam outras atividades. Então, assim, com 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar.
9 anos de idade eu trabalhava no estacionamento. Então, tinha eventos, feiras, tipo aniversário da cidade, sabe? E aí eu ia pro estacionamento e assim, todo mundo ganhava tipo R$15 por dia. Eu ganhava, tipo assim, R$7, R$5. Então, eu falava, poxa vida, eu trabalho igual a eles, né? Mas, assim, tudo adulto, no estacionamento. E, assim, é só aquela fita, né? Zebrada, gente sinalizando e carro estacionando. E aí, eu falava, não, eu quero ganhar mais. E aí, eu comecei a abrir a porta dos carros da boa noite, seja bem-vindo. E aí, dava R$1, dava $1, porque é fronteira. Então, você recebe vários tipos de dinheiro. E chegava no final da noite, eu tinha o mesmo valor que eles tinham ganhado. Olha, gente, que esperta! 9 anos. Vamos usar da gentileza também, né? Ela usa recursos naturais. Com certeza. Poxa, eu não achava justo, mas imagina, o que eu teria de voz com 9 anos? Nada. Quando foi no ano seguinte, eu falei pro meu pai, eu quero trabalhar dentro da feira. Aí meu pai falou, tá bom, então tem a vaga no cachorro-quente. O cachorro-quente, essas barracas, sabe, de cachorro-quente? Então tinha que repor o buffet, aquele buffet do cachorro-quente, que você coloca lá, né, repõe batata palha, milho e tal. E aí, nesse momento, eu falei, não, agora é a minha chance, né? E o ano todo eu tinha trabalhado em estacionamento, então eu tinha conhecido o pessoal que também trabalhava dentro das barracas. Quando eu fui pra dentro, lá comecei a repor e tal, e eu sempre fui muito observadora. Eu aprendo muito por observação. E aí, eu observando que o cara tinha, assim, 3 barracas, né? Tinha uma de cocada, no meio uma barraca, eles chamam barraca de capeta, não sei como chama aqui, que prepara um monte de bebidas, drinks, assim. Lá nas feiras tem esse nome. E tinha a barraca de cachorro-quente. Eu tava na de cachorro-quente, eu ficava prestando atenção, porque eu achava incrível aquela pessoa preparando todas as bebidas. O cara, era 5 dias de feira, no segundo dia o cara faltou. E aí o dono do negócio tava louco, né? Nossa, porque a gente agora não tem como dar vazão na barraca, o que a gente vai fazer? Não tem quem trabalhe na barraca. E aí eu falei, eu posso fazer. Ele olhou pra mim e pensa, eu tinha 10 anos, né? Ele falou assim, como assim? Eu falei, eu observei, eu sei o que vai em cada drink. E aí ele falou assim, mas você vai trabalhar a noite inteira numa barraca de capeta? Eu falei, vou. Aí ele falou, então faz tal drink pra mim. Aí lembro até hoje, ele falou, faz uma espanhola. Espanhola é que vai abacaxi, vai vinho, leite condensado e o álcool. E eu fiz e dei pra ele. Daí ele falou, tomou e falou, não acredito. Faz um capeta agora pra mim, que é a bebida que vai todas as bebidas, tipo 25 bebidas junto. E eu coloquei todas lá e dei pra ele. Ele falou assim, não é que você faz mesmo? Trabalho hoje que eu quero ver. E aí eu trabalhei. No final das contas, o outro rapaz estava dispensado. Ele nem voltou, eu trabalhei a feira inteira na barraca de capeta com 10 anos. Eu tenho foto disso, eu com as bebidas na mão, tal, eu tinha 10 anos. Então, como eu falei, eu sempre fui muito de observar e aprender. Nesse resumo de barraca, gente, eu já trabalhei de tanta coisa. Olha, eu já trabalhei na chapa, né, de cachorro-quente, assim, também, e lanche. Eu já trabalhei vendendo churros, crepe suíço, maçã do amor e cocada por anos. Eu trabalhei em feira também, então a gente fazia para vender nos finais de semana. Porque o meu primeiro trabalho formal, eu era guarda-mirim, que é um programa que eles têm, né? Que os jovens aprendizes, principalmente de classe baixa, a gente é inserido no mercado de trabalho. Hoje tem outro nome, né? Menor aprendiz. Isso, mas jovem na aprendiz, época era esse nome ainda, na minha época. Aquela, né, A tia? idosa. Na minha época. Antigamente. Então você já trabalhou com muitas coisas assim. Fazia de tudo, né, Thaís? O que precisasse, era dinheiro que você fazia, na verdade. Verdade. Um dia, a gente matando aula, eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Meu pai foi para os Estados Unidos trabalhar. E foi uma época que eu dei um trabalhinho para minha mãe. E aí, eu esperava ela sair, pulava o muro de volta para casa, não fazia nada, eu queria só dormir. Então, não era nenhum problema. Quando eu não estava dormindo, eu ia pro clube treinar, porque eu jogava vôlei. Estava começando a jogar vôlei ali, uns 11 anos. Aí ia treinar saque, porque eu era do time B e eu queria muito ir pro time A. E eu sempre fui muito competitiva. E aí, matando aula, eu vendi o carro da minha mãe. Jesus amado. Meu Deus. Na rua de trás, tinha um cara cheio de caixas de sapato. E no terceiro dia que eu tava matando a aula, eu fui lá puxar assunto com aquele cara. Eu falei, o que você faz? E aí, com a mochila, ele falou que ele vendia sapato de exportação, não sei o que. Eu falei, por que tá aqui? Eu falei, porque eu tenho que comprar o carro, meu carro tá dando problema, não sei o que. Eu falei, minha mãe tem um carro pra vender. Ela falou assim, sério? Eu falei, aham. Ele falou, tem mesmo? Eu falei, tem, eu moro aqui na rua de baixo. Quando minha mãe chegou de final da tarde, você pode ir lá que a gente tá vendendo carro. Gente, minha mãe tinha um Chevette. Esse Chevette era tão podre que tu colocava o macaco, sabe, pra macaquear o carro, o macaco entrava pra dentro do metal.
E minha mãe tava vendendo esse carro, né? E fumaciando. O carro tava péssimo, mas a gente precisava vender o carro. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, minha mãe chegou do trabalho, eu falei assim, vai vir um cara hoje ver o carro. Ela falou, tá bom, você vendeu o carro? Eu falei, vendi o carro. Aí ele vai chegar e, ó, você só mantém tudo que eu falei. Aí ele falou, não, tá bom, né? Beleza, o cara chegou. Gente, ele comprou o carro naquele dia. Meu Deus. Minha mãe conta essa história até hoje. Ela fala assim, a Thaís vende de tudo, até carro fumaciando que o macaco ela vende. Só põe na mão da Thaís que vira dinheiro, pessoal. Mas a nossa convidada da semana passada, foi semana passada mesmo que a Natana veio, não foi? Foi. Ela falou uma coisa que eu acho que é muito verdade e a sua história só confirma. Que todos nós somos vendedores. Independente da nossa profissão, independente do que a gente faz, todos nós somos vendedores. Você é a prova viva disso, né? Eu acho que isso, sabe, todo mundo devia treinar e melhorar essa habilidade. Porque não existe nada que não tenha um processo de venda envolvido. Né? São quantos segundos para eu olhar e comprar a sua imagem? Sim. Né? 0, 2, hoje aproximadamente por conta das redes sociais. Então, se eu demoro 2 segundos para analisar você, gravar essa informação e já ter o que eu acho de você em 2 segundos, é muito rápido. Sim. Então, a venda, quando ela é entendida no processo anterior à comercialização, a gente consegue aplicar uma expertise de você direcionar o que você quer vender e não necessariamente ter uma total relação com o que o outro quer comprar. Por exemplo, quando você consegue entender como as pessoas compram a sua imagem, você consegue direcionar a imagem que você quer vender antes mesmo que ela seja comprada. Então, quando a pessoa passa isso para mim, para o processo consciente, ela consegue ter uma coisa chamada controle. Sim. Porque você consegue controlar. Eu vejo quando as pessoas falam assim, ai, mas eu não controlo o que as pessoas pensam de mim. Controla. Controla, você não controla porque você não está no seu processo consciente. Se você estiver no momento presente ali e falar, eu quero me sentir assim, quero que as pessoas sintam que eu sou assim a partir de agora, você consegue? Sim, ser intencional, né? Ser intencional. E a gente tá aqui com todos esses recursos, por que não usar a intenção? Com certeza. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu sou desse jeito, eu sempre fui assim. Tá bom. E se você experimentar diferente a partir de agora? Deixa o que passou. Não tem problema. Tem uma versão sua que tá te esperando ali para você se conectar com ela e participar do vórtice evolutivo. Agora, o vórtice evolutivo agora. Você pode se conectar com ele e abrir ele agora. Mas é uma escolha. Sim. E às vezes as pessoas não querem se conectar com essa realidade ou entender até mesmo a responsabilidade de tornar aquele processo consciente. Porque aí você não vai ter mais como justificar. Sim, nem terceirizar, né? Exatamente. Como é que eu vou dizer que eu não consegui, né? Mas aí agora eu vou ser responsável? Agora a culpa é realmente minha? Pois é, eu quando falo disso, normalmente eu vou treinar as pessoas, por exemplo, da minha equipe, né, que minha equipe de venda, eu treino dessa forma para eles assumirem o controle. E normalmente eu falo disso com o controle na mão. Eu falo, ó, pega aqui. Esse é o controle a partir de agora da sua vida, de tudo, das forma que vão te avaliar, de como você quer se vender, de como você quer ser visto, porque antes de eu ensinar você a vender um produto, eu tenho que ensinar você a tua comunicação interna. Como você está se vendo em relação a como você quer que o outro te veja. Sim. E aí você passar a ter controle disso é tão poderoso. Sim. Isso devia ser ensinado na escola, de você olhar no espelho e entender o poder que você tem. Minha mãe disse para mim algo que eu falo assim que foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe falou assim pra mim, minha filha, a única pessoa que pode impedir você de fazer qualquer coisa é essa aqui, ó, na frente do espelho. Minha mãe tava me dando uma bronca. E aquilo entrou assim na minha cabeça de forma que eu sempre lembro. A única pessoa que pode impedir eu de fazer qualquer coisa sou eu mesma. Não existe limite, não existe nada que possa me impedir. Só eu. E pensar nisso e vai pra frente. Porque se a tua comunicação não estiver alinhada dentro de você, você vai estar incongruente com o que você está vivendo, com o mundo à sua volta. E aí você vai terceirizar. Sim.
vai terceirizar. Sim, com certeza. E aí não vai sair do... É um loop eterno, né? Pra sempre aquilo ali. Vivendo esse loop parado, né? No mesmo lugar, estagnado, sem conseguir se mexer, né? E frustrado por não conseguir se mexer e ainda encontrando motivos externos para estar ali, né? Bom, Thaís, a gente falando de venda, você falou de produtos, né? Acho que a gente já pode pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre os seus produtos, a sua empresa, um pouquinho de quem você é hoje, né? Você tem uma formação, né? A gente ficou sabendo, a gente te deu uma stalkeada. Então, eu sei que você tem uma formação. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Como que você chegou na arquitetura, mulher. E se tornou a rainha da automação. Sim, pois é. Foi assim, eu comecei a fazer enfermagem, né? Na época foi por livre, espontânea pressão do meu pai. Totalmente escolha dele, não minha. E eu não sabia na época nem o que a profissão fazia, sabe? Meu pai falou assim, você tem que ser enfermeira, porque enfermeira padrão ganha bem, porque não sei o quê, é isso que você vai fazer. Gente, eu tinha me inscrito no vestibular para letras, não tem nada a ver. E na época meu pai assim falou, não, você não vai ter mais um professor em casa, porque minha mãe é pedagoga, e a minha avó é professora de história, minha outra tia é professora de história, meu outro tia é professor de matemática. Então, do lado da minha mãe, né, são muitos professores e muitos funcionários públicos. Meu pai também é funcionário público, né? Ele falou, faz aí, porque as enfermeiras lá do hospital ganham muito bem, depois você faz um concurso. E aí eu fui fazer. Mas não era o que eu, assim, imaginava. Eu fiz muito tempo de trabalho voluntário na APAE. Então eu gostava. Eu sempre gostei de ensinar. É algo assim, eu tinha um chefe uma vez que ele falava assim, Thaís, ensinar é sua cachaça, ele falava. É o seu vício, você gosta. Eu falava, eu gosto. Então, eu fui fazer enfermagem. Cheguei, eu realmente não sabia o que fazia. E, gente, eu como boa ariana, que aí na frente fazer tudo, né? Primeiro dia, assim, de aula, que a gente foi visitar os laboratórios de anatomia, eu logo, sempre tô andando na frente, né? Fui logo na frente, abriu, a hora que eu olhei os corpos anatômicos, as peças, era todo mundo entrando e eu saindo. Eu pensando, gente, o que eu vou fazer? Não vou dar conta disso, não. Eu nem sabia que tinha que estudar aquilo. Sabe, você chega completamente sem noção do que a profissão faz? Sem saber mesmo. Completamente. Aí, eu falei, não. Meus pais estão pagando, eu preciso achar uma forma. Detalhe, minha família tinha acabado de perder tudo pela 3ª vez. Então, para eu me inscrever ali foi complicado. Na época eu passei na pública, tá na 3ª chamada, e passei na particular. Só que a pública era integral e tinha passado por um longo período de greve. E a particular, não. A particular era assim, era um integral, mas assim, quando acabava 1h da tarde, já estava livre. E aí, eu lembro até hoje, eu falei, mãe, eu passei lá, tal, como a gente vai fazer? E não tinha como pagar. A minha mãe fez 3 cheques. E foi lá, eu e ela, conversar na faculdade. A gente deu os 3 cheques e falou assim, ó, você segura aí, cada mês a gente vem trocar, mas você, por favor, não solta o cheque, se você soltar não vai ter como pagar. Gente, o que eu fiz de bico aquele mês? Eu trabalhei em parquinho, em pescaria de parquinho, em bilheteria, tudo que aparecia de serviço, eu fiz. Tudo. Mas chegou no dia, tava lá, a gente ia lá, trocou o cheque, tudo certinho. O segundo mês eu arrumei um trabalho. Minha família tinha perdido tudo, a gente arrumou uma casa. Sabe que você entrar numa casa, você não tem nada? Era assim, ó, era o papelão e o colchão em cima. Era o que tinha sobrado, porque meu pai sofreu um golpe. Ele investiu tudo em Roraima, na extração de um minério chamado tantalita. E aí, a hora que retirou, o cara pegou o container e desapareceu. E tudo que a gente tinha, a gente investiu lá. Então, era uma situação bem complicada. E aí, nessa casa que a gente foi morar de aluguel, uma casa bem pequena, de frente, assim, tinha um trailer de lanche. E eu, como falei, já trabalhei com muita coisa, inclusive com lanche. Tinha feiras que a gente fazia, assim, tipo 30 mil pessoas, né? Era cronometrado, saía um lanche a cada 1 minuto e 48 segundos. Caramba. Eu fazia só na chapa. Era um auxiliar só para jogar. No final da noite eu tava toda queimada, assim, toda queimada. E, gente, eu nunca vi isso como uma coisa ruim, sabe? Eu tô contando aqui para vocês que a mesma alegria que vocês estão vendo aqui é a mesma alegria que eu vivia, cada momento. E quando a gente perdeu tudo dessa forma, e a gente vendia, nos finais de semana, a gente vendia cocada, maçã do amor, na feira, no sábado. E a gente não tinha carro para levar. Imagina você montar uma barraca e levar todas as coisas de moto. A gente fazia tudo de moto. Gente. Era dos finais de semana. E aí,
eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Minha mãe falou, não abro mão de você entrar na faculdade com 17 anos. E aí foi o primeiro mês. E aí nesse cachorro-quente que tinha de frente lá, eu cheguei um dia lá, falei pro moço, falei, olha, você não precisa de ninguém pra te ajudar aí na chapa, não? Ele me olhou, falou, você tem experiência? Eu falei, tem experiência, ó, a feira tal, que tem anual, aquela feira grande. Eu trabalhava na chapa e já faz 3 anos que eu trabalho todos os anos. E tirando isso, já trabalhei, falei da Fartal, da feira tal. Ele, tá bom. Eu falei, se um dia você precisar, eu tô morando aqui, ó, tá vendo aquela casa ali? Eu tô naquela casa ali, né? E aí ele falou, tá bom, tô pensando em pegar um espetinho. Se eu pegar um espetinho, eu chamo você. Gente, não deu uma semana, ele bateu lá, bateu palma. Olha. E aí ele falou, me chamou, você que é a menina da chapa? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu vou abrir espetinho junto com o lanche, se você quiser trabalhar na chapa. Gente, era tudo que eu precisava, aquela oportunidade. Eu lembro como se fosse hoje, a mensalidade era tipo 410 e eu recebia 420. O R$10 era o crédito da operadora. Gente do céu. E eu fiquei tão feliz com aquele trabalho. E aí eu falei, bom, agora vai, né? E aí eu conseguia pagar a faculdade. Aí aquilo foi um alívio, porque foram quase 60 dias nesse negócio de fazer os bicos ali, e minha mãe falou, você vai dar conta? Eu falei, não, eu vou dar conta. Então, deu tudo certo nesse período. Entrei para fazer enfermagem. Eu falei, bom, agora é isso aí, eu tenho que fazer dar certo. E eu peguei e fui. Aí o que mais me incomodava era o rosto, né? Aí eu peguei papel, colocava, né? Porque você tem que ter muito respeito com as peças. Ali tem uma vida, tem uma história. Sim. E eu percebia que o que mais me deixava desconfortável era isso. Gente, vocês acreditam que eu me tornei monitora de anatomia no primeiro ano? Gente! Não é possível. E dava aula de anatomia, aula particular, porque eu ainda precisava de dinheiro. Então, eu cobrava R$40 a hora para eu dar para os outros cursos. E, gente, era fisioterapia, era biomedicina, era os outros alunos de enfermagem. A psicologia pagaria para você. Não, eu tenho certeza que você foi bênção na vida de muitas pessoas. Nossa, porque sim. assim, eu lembro de ter anatomia na faculdade e aleluia pelos monitores. Ainda bem que vocês existiram. Sim. E assim foi fazendo enfermagem. Quando chegou teve um concurso interno lá na faculdade e eu já não sabia mais onde eu ia fazer bico e as coisas. Aí o lanche fechou. Ele falou assim, não tá dando lucro, eu vou ter que parar com o espetinho, então você vai ficar dispensado. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Abri um concurso interno. Era um concurso do Iadson, Porto Seco, que tem um trailer financiado, e lá eles faziam trabalhos, pesquisas científicas com os caminhoneiros que fazem esse cruzamento entre Paraguai, Brasil e Argentina. E aí eles anunciaram que era 2 vagas por curso. Eu falei, gente, eu estava no primeiro ano. Eu falei, minha mãe, tem um concurso. Minha mãe falou, filha, mas é 2 vagas, são 8 períodos, né? Olha a quantidade de turma. E era 2 turmas do primeiro, 2 do segundo, 2 do terceiro e 2 do quarto. Aí você pegou ano. sua mãe e colocou na frente do espelho. A única pessoa. Quase isso. E eu falei, mãe, mas eu posso conseguir. E minha mãe falou, filha, se você tá falando... Minha mãe sempre foi assim. Você tá falando que você pode? Então você pode. Minha mãe, assim, sempre é minha inspiração. Porque é uma mulher muito sábia, sabe? Chegar e falar, não, você vai sim. E aí foi. E aí, gente, eu passei nessa prova. E aí dava 16%. E aí eu comecei a fazer trabalho voluntário de novo. E aí dava mais 16%. Gente, ficou perfeito, porque eu precisava pagar. Porque eu falei, olha, se eu trabalhar com bico 4 finais de semana, eu pagava a faculdade. Dava certo. Aí eu falei, mãe, eu preciso ficar mais perto, eu tô muito longe. Aí a gente conseguiu uma casa cedida, na época pela Itaipu. Só que você tem que pagar tipo uma taxa, essa taxa é quase equivalente a um aluguel. E aí eu falei, a gente vai pra lá? A mãe falou, olha, você vai, mas é o seguinte, a gente tem que arrumar outras pessoas. Eu falei, tá fácil. Eu falei, se eu colocar uma pessoa morando em cada quarto e eu ficar com um quarto e cobrar aluguel, dá pra ficar? Ela falou, olha, faz a conta dos custos. Aí eu arrumei gente pra morar em cada quarto e fiz uma república. Você fez uma república. Isso daí eu não tinha custo. E aí eu tava mais perto da faculdade. Gente, você é genial. Gente, como ela pensa, né? Adoro cabeças pensantes. Eu fiz isso muito tempo depois ainda. Aí fiz a faculdade de enfermagem. Quando estava quase pro final, meu avô estava muito doente. E aí ele estava fazendo tratamento em Cascavel. E eu morava em Foz do Iguaçu. E aí eu pedi transferência para terminar o meu curso lá em Cascavel. Então demorou um pouquinho mais, adaptação de grade e tudo mais. Nessa época, eu já fazia 2 pós-graduação. Na época podia você fazer enquanto você estava cursando o último período. Como que eu fiz? Comecei a pós-graduação, sendo que eu não tinha nem dinheiro, né?
todo mundo se inscrevendo na pós-graduação, porque a gente vai se formar, daí já vai ter 6 meses, já vai estar especializado. Eu falei, bom, ótimo, gente, também quero. O dinheiro eu não tenho, mas sempre tem uma forma, né? Porque dinheiro, ele é consequência de atitude. E eu cheguei pro cara da pós e falei, escuta, como que eu faço para fazer a pós de graça? Ele olhou e falou assim, 20 pessoas, você colocar 20 pessoas na turma, você faz de graça. Fiz especialização em urgência, emergência, UTI, saúde pública com ênfase em saúde da família. Botei 40 pessoas na pós-graduação. Gente, você é vendedora mesmo. Vende ideia, vende sonho, vende coisa, pá. Qualquer coisa que tiver lá, ela tá vendendo. Gente, mas a escassez, ou ela te move, ou ela te estagna. Ou você aceita ela, ou você não aceita. Minha mãe vai ver essa nossa entrevista aqui, e quando eu tinha aí menos de 10 anos de idade, minha mãe é mais morena do que eu, também tem cabelo cacheado, né, mais preto, e eu falava, mãe, você não me roubou de algum lugar? Ela falava, por quê? Eu falava, não, primeiro, eu sou branca, você é morena, então assim, eu vejo que eu não nasci para ser pobre, e assim, eu acho que você me roubou de uma família rica. E você podia me devolver. Tadinha da minha mãe, né, gente? Escutar uma criança dizer isso. E eu falava, mãe, eu não me adapto. Eu falava, não me adapto a ser pobre. Eu sinto que eu não gosto de ficar assim. E minha mãe falava, minha filha, eu também não gosto. Eu também nunca me adaptei, minha filha. E eu falo, minha mãe, que paciência você tinha que ter comigo, né? Que paciência. Mas eu acho isso muito interessante, né? Nós somos psicólogas e trabalhei com um tempo com psicologia infantil e com adolescentes também. E a gente pega pérolas incríveis. E eu me lembro também da minha infância. Eu me lembro de momentos que eu falava algumas coisas pra minha mãe também. E eu lembro do semblante dela olhando assim pra mim. Não é tipo possível assim, que nasceu de mim essa criança. De onde veio isso? É muito engraçado, muito interessante, né? As coisas que a gente faz O melhor quando é criança. tem que convencer ela. Não, minha filha, você nasceu foi pobre mesmo. Não te roubei, minha filha. Eu sinto muito. Ela falava isso, não, você é minha filha mesmo, você nasceu de mim. Olha aqui a marca, ela mostrava a cicatriz da cesárea. Você é minha filha mesmo, tá? Falava, ai, mãe, tá bom, mas eu não me adapto. Eu olho pro espelho e eu vejo, eu tenho cara de quem é rico. Não dá certo. Minha mãe ria, né? Porque o que ia dizer? Eu sempre fui muito de ficar inventando personagens em casa, sabe? Montar teatro, eu e meu irmão, escrever as falas. Então era uma coisa assim, e eu queria ser atriz. E foi algo que foi muito sufocado, porque minha mãe dizia, isso não vai dar dinheiro, isso não... Pense, minha mãe é funcionária pública, meu pai é funcionários públicos, para eles ter saído de onde eles saíram e tá ali, gente, foi um salto imenso para eles. Sim. Então eu entendo a insegurança deles também e a falta de apoio. Eu falava, me leva para fazer um teste. Se eu não passar, tudo bem, mas um teste. Ela nunca me levou para nenhum teste. É porque você ia passar, né? E aí, o que ela ia fazer? Se eu passar, eu faço o quê? Se eu não controlo ela sem passar, ela passa. Na escola não tinha um teatro, nada que eu não me envolvesse. Uma dança, um negócio, eu estava lá envolvida. Eu sempre gostei. Então, quando eu estava fazendo enfermagem, então não tinha nada a ver com o que, né, assim, dos meus sonhos lá, eu fui indo. E hoje eu entendo um pouco mais de dar vazão às personagens, né, que tem aqui dentro e que são recursos que eu vou podendo usar em cada situação. E acho que essa é uma habilidade do artista, né, de adaptação. E a gente entender que esses personagens somos nós, vários personagens que a gente assume. Alguns é mais fácil, né, outros não. Quando eu estava finalizando enfermagem, meu avô ficou doente, eu me mudei. E aí eu falei pro meu pai, pai, devia ter alguma coisa para controlar, né? Essas luzes, é muita luz e é muito ruim. Meu pai falou assim, filha, você deve muito computador, muita coisa, deve ser bem caro. E não tem nada a ver com o que você está fazendo, né? Eu falei, isso é verdade. Então, eu fazia pós-graduação em Foz do Iguaçu e eu morava em Cascavel, porque logo meu avô faleceu. E aí um pouco eu já me formei. Só que até eu me formar, eu tive que fazer adaptação de grade, ou seja, eu tive que estudar 6 meses a mais. Então eu tinha que voltar para fazer pós. Eu estudava a semana inteira, os meus colegas da outra faculdade já estavam formados, eu ainda voltava para pós. Gente, eu tinha uma moto, uma CG 125, que eu comecei a pagar com 15 anos. Eu terminava a aula na sexta-feira, eu pegava aquela moto e eu ia de Cascavel a Foz do Iguaçu de moto todo final de semana. Só que detalhe, eu ainda não tinha dinheiro. Justo. Então eu tinha R$50 para viver por semana. E esses R$50 era para comer, para tirar xerox, para abastecer a moto, para fazer tudo isso na outra cidade que eu morava. Então
ou eu comia e fazia todas essas coisas, ou pagava pedágio para voltar, porque são 2 pedágios que a gente tem que passar. Então eu cortava os pedágios, gente, por meio de estrada de chão, o que dava. Mas todo final de semana eu ia e todo final de semana eu voltava, porque era 2 pós. Então numa eu fazia uma especialização, no outro final de semana eu fazia outro. E assim foram os finais de semana, até que eu terminei. Nessa época, daí eu já logo comecei a trabalhar, foi muito rápido. Eu tinha acabado de me formar, fazia 57 dias, lembro ainda, porque eu estava contando, né, que eu tinha deixado de ser o futuro do Brasil e tinha ido para estatística de desemprego. Desempregado. Terrível esse momento da vida. E é tão rápido. Né? É rápido, é né? coisa assim de algumas horas que você cola grau, acabou. Acabou, você trocou de estatística, né? E você fala, nossa, eu não sei nada. Que é a primeira sensação que você tem quando você se forma é essa, né? Sim. Eu não sei nada, eu não estou preparado. Minha mãe sempre foi muito de venda, mesmo sendo funcionária pública. Minha mãe trabalhou no consórcio, ela ganhou 4 carros de premiação de venda. Então, minha mãe sempre foi muito boa vendedora. Mesmo funcionária pública. Gente, ela fez tudo isso com um período. Ela trabalhava manhã e noite e às tardes ela vendia consórcio. Entendi. E aí, eu falei, mãe, aí eu fui convidada para dar uma palestra. Eu sempre falei, sempre, desde que eu fui melhorando isso em mim, eu comecei a falar em público, para públicos mesmos, tinha 16 anos. Ainda no colégio, quando tinha ações, falava sobre sexualidade, depois falava sobre o descobrimento das drogas e tal, justamente para afastar. E na época eram programas que tinham e eu sempre acabei me envolvendo, né? E eram coisas que me instigavam. Então, em 2009, que foi quando eu me formei, eu comecei a fazer isso profissionalmente. E aí que foi quando eu fui dar uma palestra na Universidade Estadual, na UniOeste. E aí minha mãe falou, você vai lá dar palestra? Eu falei, o que você vai ganhar? Era tipo assim, sei lá, R$200, sei lá, uma coisa pouca, né? Era uma palestra sobre fisiomotivação. Tinha desenvolvido eram 3 horas, assim, eu e uma outra palestrante, e a gente ia trabalhar essa parte interna, essa conexão, né, e tal. E lá começou muitas coisas na minha vida. Inclusive, minha mãe falou assim, coloca um banner lá. Você vai estar lá a semana inteira? Você vai falar um dia só. Coloca um banner lá e aí a gente pega e consegue alguns clientes. Se der algum cliente lá, qualquer coisa, eu te dou 1%. Aí eu falei, olha que coisa boa, 1% é bom, né? E ela falou, faz o seguinte, quanto é para ser patrocinador do evento? Era tipo R$300. Minha mãe falou, eu pago os R$300, você coloca o banner lá e eu te dou, do que eu fechar, tipo assim, da minha comissão eu te dou 1%. Eu falei, tá bom. Gente, o primeiro dia tinha um palestrante muito bom. E ele tinha escrito um livro. E aí eu falei, bom, é palestrante, ele deve ter dinheiro. Não eu, mas ele deve ter dinheiro, né? Ele tem até livro. Ele é um cara, né? Eu falei, eu vou falar com esse cara, eu vou. E aí abordei ele e tal. Quando eu parei de falar, ele tava, foda-se, pro livro, pro consórcio. Ele falou assim, olha, moça, falou, não tem interesse nenhum no consórcio. Mas eu fiquei vendo você falar, só pra ver você falar. Eu queria que você trabalhasse pra mim. Se eu não estivesse trabalhando... Eu queria muito que você trabalhasse para mim. Eu falei, pois é. Era justamente isso que eu queria. Pois é, só. Eu tô querendo trabalhar assim, para você. Não, isso aqui foi tudo planejado. E ele falou, não acredito. Eu falei, pois é, faz poucos dias que eu me formei, não faz nem 2 meses. E eu tô procurando emprego, eu vou falar na quarta-feira, acho que será na segunda. E aí ele falou assim, é o seguinte, só que o trabalho que eu tenho é para vender pós-graduação. Aí ele falou, você tem alguma experiência? Eu falei, tenho. Não sabia. Eu falei, eu fiz pós, eu não paguei minha pós por conta disso, eu fiz um acordo tal, e se eu colocasse mais pessoas para fazer, ele falou, tá bom. Aí eu falei, tá, mas qual a possibilidade de crescer? Aí ele falou, olha, eu tô comprando uma outra instituição e lá tem curso de avicultura, de enfermagem e de agronegócio e tarará. Aí eu falei, é o seguinte, eu tenho interesse sim. Só que você tem que prometer que você vai me dar uma oportunidade na enfermagem assim que tiver. Daí ele falou, tá bom. Aí ele fez a proposta, eu não aceitei, achei pouco. Jesus amado. Achei pouco. Aí ele mandou, eu mandei pra ele que eu não ia trabalhar porque eu tinha achado muito pouco. Aí ele ligou pra mim 4 dias depois. Você acredita que eu tô aqui no meu sítio, interior de Curitiba aqui, pensando como que você recém-formada não aceitou o que eu te propus? Eu falei pra ele, porque eu estudei e eu acho que eu valho mais, entendeu? Ele falou, mas você nem terminou suas especializações. Eu falei, pois é, mas daqui um dia termina. Logo termina. Justo. Daí ele falou, se eu aumentar, era tipo assim, R$200 que ele aumentasse, já dava, porque daí eu conseguiria me manter, né? Aí eu falei, aí eu vou trabalhar com você. Gente, eu entrei, eles não fechavam uma turma de pós há algum tempo.
Nós fechamos 6 turmas em 6 meses. Uma turma por mês. Quando deu 6 meses, eu cheguei para ele e falei, olha, os meus resultados foram esse aqui. E o curso de enfermagem já está aí há 6 meses. Thaís, tem outras de você no mundo? Pra gente poder entregar elas também? Eu espero, colocar elas nos lugares? Eu espero. Eu acho que tem lugar para todo mundo em todo lugar. Sim. Eu sempre falo, se você está me vendo num palco, eu já estendo a mão e falo, vem que tem lugar. Entendeu? Porque isso aqui, gente, é uma maratona. Então, assim, pegue as pessoas que têm a mesma energia que você, que está vibrando igual, que quer alcançar as mesmas coisas, e bora falar, ó, vamos correr no mesmo ritmo. Porque de nada adianta se eu tiver alguma habilidade ou alguma coisa e eu não conseguir estender ela a você. Falar, olha, eu uso assim, eu faço dessa forma. Seria muito pequeno em relação ao propósito. Porque, por exemplo, o meu propósito é transformar realmente a vida das pessoas, principalmente a vida das mulheres. Então, foi a oportunidade que eu tive nesse momento de enfermagem, né? E aí ele me deu uma oportunidade para dar aula e eu fui substituir uma professora acidentada. Dali 6 meses, 3 meses eu entrei como professora titular. Em 6 meses eu entrei como coordenadora de estágio, mais 3 meses eu era coordenadora do curso. Gente, tipo assim, menos de 2 anos. Menos. Eu tinha 22 anos, fui coordenadora mais jovem, era 450 alunos, 32 professores. Nossa. E na época foi bem contraditório, porque as outras coordenadoras não queriam me aceitar, porque eu era muito nova, porque eu recém tinha terminado a especialização, então assim, onde já se viu, essa menina só tem 22, né? E, gente, eu fiquei nessa função 3 anos. Lá eu dava aula também, e eu amava aquilo que eu fazia, de verdade eu amava, porque quando eu entrei para enfermagem eu tinha 2 sonhos. O primeiro era dar aula, porque não adiantou meu pai tirar o que eu ia fazer, eu queria fazer aquilo, né? E eu fico muito empolgada de ensinar, eu gosto demais. Quer ver quando eu volto de palestra, de evento grande? E a adrenalina fica, eu caminho, eu converso com os cachorros, eu volto assim energizada. Você volta contando para as pessoas tudo que você já falou, porque eu sou desse jeito também. Menina, não, eu fico, nossa, se você me levar, eu não quero tanto que eu não quero ir para casa, eu quero sair, eu quero, sabe, eu fico com tanta energia que parece que eu tomei um energético. Tomei um energético. E aí, eu fiquei nessa função durante esse período, né? E aí a faculdade foi vendida. Olha. E aí não dei certo com a próxima pessoa que ia comprar a faculdade, porque o salário era muito pouco e eu não queria trabalhar os dias que ela queria um dia mais de trabalho, então também dava aula, né? E eu não aceitei. E, gente, eu não ter aceitado me custou muita coisa. E aí esses 2 sonhos que eu tinha, né? O primeiro era dar aula. E o segundo era trabalhar com urgência e emergência. Porque, como boa ariana, adoro uma adrenalina, né? E minha especialização, uma delas, já tinha sido em urgência, emergência e UTI. Então, eu falei, é isso que eu quero fazer. E estudei, passei no concurso do SAMU. Só que, gente, era só 5 vagas, eu passei em 16º. E aí eu falei, não vai dar certo. E aí, eu não tinha trabalho, também não podia ir trabalhar em alguma coisa para queimar, que eu tivesse que sair rapidamente. Então, eu fui trabalhar com meu pai na construção civil. Como eu falei pra você, pra mim não tem... Gente, eu fui arrancar piso mesmo. E eu lembro até hoje o dia que me ligaram do SAMU, porque eu falei, vai chegar a minha vez. Falou assim, mas é muito improvável, porque tem que sair todo mundo, entrar todo mundo. Falei, quando é pra ser, não tem limite. Gente, o dia que eles me ligaram, eu tava coberta de poeira de obra. Que eu comecei a chorar de emoção, sabe? E fez o caminho, assim, era tanta poeira grudada no meu rosto, que eu falei, agora tudo vai mudar. E realmente tudo mudou. Eu entrei e foi incrível. E ali eu realizei o meu sonho profissional. Ali eu realmente consegui ajudar muita gente, porque quando o telefone toca, você não sabe se você vai ajudar alguém que levou um tiro, se você vai fazer um parto ou se é só uma dor de barriga, né? Você vai ter algum atendimento. E na hora que o telefone toca, você não sabe como vai ser. Então, essa parte da adrenalina no meu como pessoa se realizou, a parte profissional de fazer a segunda coisa que era meu sonho se realizou. Só que eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo era muito incrível, era muito bom, mas não atendia algum valor dentro de mim. Eu não conseguia impactar a quantidade de pessoas, que nem quando você está dando aula, ou mais pessoas. É um trabalho incrível, mas infelizmente aqui no Brasil não é bem remunerado ainda, né? E isso era uma pena. E aí, a Valéria já fazia curso de arquitetura. E eu comecei a ir em quase todas as aulas. Comecei a ir, olhava, aí comecei a ajudar a fazer os trabalhos. Aí daqui a pouco eu estava fazendo trabalho de pintura, trabalho de maquete. Eu ia assistir aula e eu me apaixonei. Eu falei,
eu quero fazer arquitetura. Olha só. E aí eu olhei e falei, gente, mas olha, isso aqui é maravilhoso. Então, assim, eu fiquei naquela, e aí o pessoal da faculdade me chamou para dar uma palestra na semana acadêmica de arquitetura. Não lembro qual foi o tema, eu não lembro agora qual foi o tema. E aí eu fui, conheci mais gente, foi muito legal. No ano seguinte, eu estava lá como aluna. Deu certo. Eu saía do SAMU, eu era folguista, então eu fazia tudo que dava de horário para trocar, porque eu estudava à noite. Então eu tinha que trabalhar todos os finais de semana, né? Então eu chegava lá, chegava sempre, quase sempre, com macacão escrito enfermagem, fazendo arquitetura. E assim, eu me apaixonei por arquitetura. Foi essa paixão ao primeiro traço. Eu me apaixonei, eu falei, gente, que fantástico, que mundo lindo. A gente consegue impactar muita gente aqui também, porque a gente lida com sonhos e tal. E eu achei aquilo fantástico. Um dia, saí do SAMU, fui pra aula, cheguei em casa, eu tinha uma cachorrinha. E eu comecei a assistir o programa do Jô, que eu era apaixonada pelo programa do Jô. E eu vi um cara falando de algo que se chamava automação. E eu falei, isso que eu falei pro meu pai há anos atrás que eu queria fazer, tem um nome, o nome disso é automação, já existe. Falei, gente, eu não tô inventando a roda, o negócio existe. Gente, eu não dormi aquela noite. Eu liguei pra Valéria, eu falei, descobri o que eu quero fazer, chama-se automação. Ela falou, como é que é? Eu falei, vamos pro Google pesquisar. E a gente virou aquela noite. É porque ainda é MSN, né? Na minha época. MSN, e fomos trocando informações. A gente não dormiu aquela noite, a gente foi pesquisar. E aí ela falou, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, assim, eu já sei. A gente vai usar a mão de obra mais barata que existe, que é artigo científico. Cheguei no outro dia pro coordenador do curso e falei, olha, e se a gente começasse a pesquisar, fazer um grupo de estudo sobre automação, tecnologia, nos próximos anos, na próxima década, isso vai comandar o mundo, isso vai se conectar com a arquitetura, a gente tem que fazer levantamento sobre isso. E primeiro, para isso acontecer, a gente tem que começar pelo básico, que é quantas obras saem, qual o tamanho dos empreendimentos, quantos por mês, quantos por ano, casa, apartamento, né? E assim, nós criamos um grupo de estudo, de pesquisa científica na faculdade. Gente. Em meses, a gente tinha levantado muitos dados, né? E com aqueles dados, eu falei assim, enquanto a gente levantava aqueles dados, eu comecei a fazer cursos, os cursos que tinham online, tudo que tivesse para fazer, a gente ia fazer. E aí, eu tinha que fazer muita hora extra. Gente, chegou um mês que eu fiz, tipo assim, 96 horas extra. Jesus, tá? Amor. Porque eu precisava de dinheiro. E aquele dinheiro era para fazer os cursos. E é uma área muito cara. Aí eu falei, gente, tá na hora de a gente abrir empresa. Porque eu falei, não tem mais recurso, não tem mais nada. Tem cursos que eu quero fazer que custam muito mais. E eu não tenho. Então, eu preciso de mais. E eu cheguei pros colegas, falei, vamos abrir uma empresa de automação? Ninguém quis. Só eu e a Valéria. Aí a gente falou, bom, é nós mesmos. Aí a gente desenhou uma logo, que é o que a gente queria. Tinha um menino da turma dela que era formado em publicidade e propaganda. Ele pegou aquela logo, passou, porque a gente fez à mão, que é a nossa primeira logo da Arquitec. A gente fez à mão, e por isso que é Arquitec, porque nasceu dentro da arquitetura, e a gente queria levar a visão da arquitetura para dentro da tecnologia. Tanto que nós somos a única interface 100% personalizada no mundo. Sabe a planta humanizada que você vê? Se o arquiteto colocar um tapete verde com bolinha azul, a gente vai fazer o tapete verde com bolinha azul na planta. Então, a gente queria trazer isso, essa coisa da humanização da arquitetura para conectar com a tecnologia. E aí, nós escrevemos, né? Eu lembro, eu peguei uma folha de flip chart e escrevi onde a gente estaria no primeiro ano, onde a gente estaria no segundo ano, no primeiro, no segundo, no quinto e no 10º. Então lá estava assim, que nós seríamos conhecidos na nossa cidade no primeiro ano, no segundo ano na nossa região, no terceiro ano no nosso estado, 5 anos seríamos reconhecidas no Brasil e em 10 anos seríamos reconhecidas no mundo. E assim começou a nossa saga, porque quando deu 6 meses, né, eu entrei na arquitetura no início do ano, quando foi em julho, eu pedi exoneração do concurso público. Eu falei, né? Falei de novo, a minha família, assim, tirando minha mãe sempre falava, vai que você nasceu para brilhar, minha mãe falava, você nasceu para brilhar, é isso mesmo, é isso que você quer fazer, vai embora. Mas todo o restante, tipo assim, nossa, vai deixar o concurso público, vai. Eu falei, gente, eu vou. Eu lembro que eu não dormia aquela noite, eu falei, agora tem que dar certo, né? Como eu disse, nada melhor do que a escassez, você falar agora, foi, né? E antes da gente abrir a empresa, eu pedi para um professor, que foi, assim, nosso padrinho nisso. Eu falei, o que você acha? Ele deu um maior apoio. E ele era um cara muito referência. Hoje ainda ele é super referência no mundo da arquitetura, a nível nacional, internacional.
E ele falou, vai mesmo, se joga, quase não tem ninguém com esse perfil e tal. E a gente sofreu muito preconceito do mercado, porque quase não tem mulheres na automação. Hoje a gente ainda encontra alguns comerciais, algumas pessoas, mas na época que a gente começou, menos ainda. Todos os cursos que a gente ia fazer, era só eu e ela de mulher. Então, assim, fazer trabalho em grupo, sobrava nós duas, sempre. Nossa. E aquilo era, mas sempre também quem acertava tudo, né? Era nós, porque fazer o quê, né? E quando foi no nosso 5º ano, a gente se inscreveu numa premiação que a gente descobriu em 2014. A gente fez um curso chamado KNX Partner, que o KNX é uma associação mundial de automação, tá? Ela já tem há 34 anos no mundo. Então, para fazer parte, você primeiro precisa se tornar partner. Então, você faz o curso, faz provas, tal, prova teórica, prova prática, e aí você pode seguir, depois tem Partner Advance e tal. E a gente precisava de dinheiro para isso. Nisso entra a minha sócia da época, que hoje não é mais nossa sócia. E tinha um cara que era para ser nosso sócio, e quando ele chegou para assinar o contrato, ele falou assim, vindo no avião, eu conheci um engenheiro. Ele falou que essa área vai ser muito promissora na próxima década. Então eu decidi que eu não vou entrar com vocês, eu vou abrir um negócio desse pro meu filho, lá no Mato Grosso. Eu falei, gente, eu não acredito. Meu Deus do céu. Eu saí daquele lugar morrendo de ódio, né? E fui comer um cachorro-quente na frente da faculdade. Gente, eu lá, né, emputecida da vida, eu falei, nossa, eu não acredito, que cara de pau, né? Eu quero fazer um negócio desse. Pra que te contar, né? Não, vai isso não é cara, assim, né? Eu falei, nossa, que ótimo, né? Que você que se dane, né? A gente pensa. Bacana. Não, bacana, né? Morre. Não, você fica muito brava. Porque pensa, é o teu sonho, é a tua vida. Sim. E nisso, tinha uma menina que eu tinha conhecido na faculdade. E aí eu falei do negócio pra ela, ela falou assim, legal. Eu achei muito legal. Falei, legal, né, também. Que bom, eu também acho bem legal. Bem legal o negócio. No outro dia ela falou, olha, se você for lá em casa explicar pro meu pai tudo que você falou lá pra mim, que eu entendi algumas coisas, mas achei bem legal, explica pra ele, que aí eu acho que entro como tua sócia. Falei, gente... Falei, tá bom, fui lá, expliquei tudo pro cara, ele entendeu algumas coisas, outras ele não entendeu muito, porque ele era mais do agro, mas não voltado muito pra área tecnológica, mas do plantio mesmo, ele entendia muito do que ele entendia, não entendia do que a gente entendia. Aí eu falei pra ele das projeções, de quanto a gente conseguiria fazer e tal. Gente, ela entrou como minha sócia. Ela fazia o 2º ano de arquitetura, a 3º ano de arquitetura, a Valéria 2º ano de arquitetura e eu 1º ano de arquitetura. 3 estudantes de arquitetura numa empresa. E nisso, quando ela entrou, o barco já estava rodando, né? A gente já tinha feito vários cursos e tal. E aí daí a gente pegou dinheiro para conseguir fazer essa primeira certificação do KNX Partner, porque é caro. E depois disso, eu precisava de dinheiro para reinvestir. Foi mais de 80 mil reais naquele... Era muito dinheiro isso em 2014 para você investir só em cursos, por exemplo. Fora showroom, fora tudo. Então, é uma área que você tem que entrar, né? E não adianta, é mercado de alto padrão. Minha mãe sempre disse outra coisa também. Você vê que minha mãe está sempre presente, né? Ela dizia assim, minha filha, não tem como você brigar com um elefante com posicionamento de formiguinha. Então, se você vai brigar com um elefante, você se prepare como um elefante, não como uma formiga. E aí, eu lembrando disso, eu falei, a gente tem que ir lá fazer curso de elefante, porque ficar de formiga já tem um monte. E aí, a gente fez essa primeira certificação. E aí, para resumir essa história, naquele ano, eu tinha uma projeção que a gente alcançasse o nosso primeiro 1 milhão de faturamento naquele ano. Eu tinha 26 anos. E a gente fez isso quase em um único dia. A gente arrumou o primeiro cliente, a gente viveu do primeiro cliente quase 6 meses só desse primeiro cliente. E eu lembro assim, como se fosse hoje, eu fechei um contrato de 420 mil e outro de 400 e pouco. Um 11 da manhã, o outro 2 e pouco da tarde, que estava em negociação. Então, só ali já foi quase 900 mil. E a gente realmente teve faturamento do primeiro ano, né? Legalmente, a gente abriu a empresa só em agosto. Pensou sair em junho. Aí, entrou a próxima sócia, ela já entrou no primeiro contrato social e já foi. Quando foi Quando foi 5 anos depois, né? No ano de 2019, a gente tinha passado muita coisa. A gente pegou um prédio e, assim, nada ensina mais você do que você precisar, né? Esse prédio que a gente pegou, nossa, na época a gente teve muitas questões para resolver, muitas, principalmente com medição, porque você pega uma obra, eles vão pagando conforme você vai entregando. Só que, gente, para compra internacional não funciona assim. Você primeiro paga, depois chega o produto. E assim, o primeiro pagamento foi sair com mais de 6 meses depois que a gente tinha começado. Para uma empresa pequena, nossa empresa tinha 4 anos de vida. Aquilo quase nos faliu. Assim, não faliu, a gente não faliu por fé, porque
Sabe que você não pegar o telefone de tanta cobrança, de tanta coisa, assim, parecia que o meu mundo todo tinha caído, né? Eu falava com a Valéria, eu falava assim, sabe o que parece? Parece que eu tô no meio de um furacão, que a hora que eu tento sair, o vento pega aquilo e tira fora da sustentação, sabe? Era demais, assim. Inclusive, se não fosse pela força emocional dela, acho que a gente não teria conseguido, porque eu me abalei demais naquele momento. E aí a gente teve um start, e um dia eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu descobri como a gente vai sair disso. E ela falou, nossa, descobriu? Eu falei, sim, a gente vai parar de olhar pro problema. Aí ela falou, mas não tem jeito. Eu falei, tira o telefone das tomadas. E eu falei assim, vamos apertar o foda-se literalmente. Nós vamos olhar pra frente e nós vamos fazer o que precisa fazer. E eu lembro, gente, que minha casa estava cheia de gente. E eu tinha recebido uma cliente que tinha pagado quase minha automação, minha vida, com cheques assim, a perder de vista. E naquele final de ano era o que a gente tinha. Porque a gente tinha levado uma invertida muito grande com aquela obra, mas muito grande. E aí eu lembro de eu abrir minha conta e eu ver 6 dígitos negativos no final do ano. E assim, eu olhar para aquilo e eu chorar, e eu me recompor, ir lá para fora, e minha casa cheia de parente, porque era Natal. Então, assim, aquilo tinha, sabe, assim, parece que tudo que eu tinha construído, enfim, que eu tinha conseguido sair, agora já tinha retrocedido tudo de novo. Pois no dezembro seguinte, a gente olhou na conta, era Natal, a casa estava cheia de novo, e a conta estava 6 dígitos positivos. Então, o poder da transformação, quando a gente para de olhar pro problema, ele é enorme. E você tem que conseguir parar de olhar para o problema. Porque a hora que você para de se conectar com aquela energia de escassez, que é o que está fazendo você estar naquilo ali, e olhar para frente, ir para o próximo passo, e só para frente, você consegue. E nada te ensina como o fundo do poço. Você descobre uma coisa que só tem para cima, para subir. O teu lugar é para cima, você vai ter que subir, porque você não tem outra opção. Ou você chora no buraco que você tá e fica na lama, ou você olha para a luz e fala, é para lá que eu vou. E foi em um ano, assim, de muito trabalho. Eu tenho uma equipe, cara, fantástica. Quando foi no final de 2019, a gente submeteu para um evento chamado KNX Awards, que acontece na Alemanha. Nós tínhamos ido em 2016, nós tínhamos ido para a Alemanha. 2018, acho que foi, não lembro agora se foi 2016 ou 2018. Acho que foi 2018, não me lembro. Nós tínhamos ido para a Alemanha e tinha logo no início do ano, e a gente viu a feira. Nossa, gente, é a maior feira de iluminação e automação do mundo. Fica em Frankfurt, na Alemanha. É fantástico. E lá, na primeira vez que a gente foi, em 2016, a gente não tinha conseguido entrar. Porque a gente não fez o cadastro certo, não conseguiu entrar. Nossa, eu chorei, achei horrível. Eu tava, meu Deus, não acredito. Quando foi em 2018, a gente conseguiu entrar e participar do evento. E eu visualizei o palco, falei, eu vou estar ali, eu quero trazer esse prêmio pro Brasil. E aí tinha um brasileiro na final. E eu falei, nossa, que incrível. Até a gente foi procurar ele para cumprimentar e tal, com a bandeira do Brasil, super animado, assim, nossa, né? E aí, quando foi no final de 2019, a gente submeteu 12 projetos nossos para avaliação do Prêmio Mundial. Nesses 12 projetos, quando foi em janeiro, eles anunciam, no último dia de janeiro, os nominees. Como que funciona? É um prêmio técnico, ele não é um prêmio de votação popular, ele é um prêmio técnico, então ele é um prêmio de um peso muito grande em relação a realmente respeitabilidade, né? Que hoje o KNX está em 90 países ativamente, né? Fazendo parte da organização 180 países, então praticamente o mundo todo. E aí veio o anúncio que nós estávamos entre os 5 finalistas do mundo na categoria que é considerada assim, tipo, ele é chamado do Oscar da automação por conta disso, você fica entre os 5, né? Nessa categoria, ela é a categoria global, ela é como se fosse o melhor filme. Então, assim, você tem que ser o projeto melhor do melhor, e é um projeto que demonstra eficiência energética real. Então, não é só automatizar, você tem que demonstrar números que sejam realmente relevantes, né, de sustentabilidade. E esse prédio que a gente fez, esse bendito desse prédio, era para certificação LEED, né? Ele é um prédio, e a certificação LEED é uma certificação a nível internacional, de sustentabilidade internacional. Então, quem é LEED aqui, ou nos Estados Unidos, ou em Dubai, é a mesma coisa. E aí... Nossa, eu lembro assim, a Valéria entrou em casa, correndo, e abriu a porta, chorando, e eu tava dormindo.
E ela gritando, e eu falava, o que foi? Gritando, chorando, eu falei, eu não consigo te entender. Senta aqui. O que foi? Ela, a gente é nova, menina, a gente é nova, a gente tá entre os 5 finalistas do mundo. E eu falei, em qual categoria? Ela, eficiência energética. Nossa, assim, foi uma coisa louca. Eu falei, hoje ninguém trabalha. Nós beberemos. Maravilhoso. A gente foi para uma churrascaria, da churrascaria a gente foi para casa e para piscina, e a gente chorava e a gente estava muito emocionado. Só que, gente, o que a gente não sabia que ia acontecer a pandemia mundial, né? Ai, nossa, é mesmo. Eu tinha esquecido. E aí eu já visualizando, ai, meu vestido verde, maravilhoso, eu vou estar pleníssima, depois aquele verde da bandeira do Brasil, que vão olhar pra mim e vão falar, é brasileira. E aí, eu já pensava assim, né? Pra aquele monte de homem no palco, eu vou brilhar assim, eu e a Valéria vamos brilhar naquele lugar, né? Gente, veio a pandemia. O pessoal entrou em contato com a gente e cancelou o evento sem data para retornar. Ai, que ódio. E aí, e a gente tinha comprado passagem e tudo mais, porque no ano de 2018 nós tínhamos ido com 8 pessoas da equipe, e a gente ia com uma equipe maior ainda, né? Porque eu falava assim, gente, eu sinto que a gente vai trazer esse prêmio. Enfim, foi passado para setembro de 2020. E para uma versão online. E aí, no dia, foi 29 de setembro, veio o anúncio, né? Então, e aí anunciou que a gente tinha ganhado. Para nós, assim, foi algo ímpar. Primeiro, ser as primeiras brasileiras a conquistar o Prêmio Mundial de Automação. Era surreal. Com 5 anos de empresa, cara, aquilo não tinha explicação para nós. E aí, também, sermos as primeiras mulheres a fazer isso no mundo. Então, assim, um prêmio com mais de 30 anos. Foi histórico para nós. Quando foi no ano de 2022, nós concorremos de novo, com 8 projetos. E aí, nós ficamos na categoria, ficamos também finalistas na categoria Casas Inteligentes, né, que é Smart Homes. Então, é uma categoria que concorre com todas as Américas, todos os países da África, e Austrália, porque a Itália tem uma versão só deles e a Ásia tem uma versão só deles, porque lá já tem KNX, né, gente, há muito tempo. E aí nós ficamos entre os 5 finalistas. Gente, o Brasil nunca tinha sido finalista em 30 e tantos anos na categoria residencial. Então, nunca teve uma notoriedade na categoria residencial. Na outra categoria que a gente ganhou, nós fomos a 3ª vez que o Brasil foi finalista. Agora, nessa, nunca. Nunca. E assim, lógico que a gente faz corporativo, a gente faz shopping, a gente faz casa inteligente, a gente faz... Mas o que mais a gente faz? Casa, apartamento. É residencial. Então, apartamento, casa, desde projetos de 26 metros a... Cara, projetos de... 25 mil metros. Então, são projetos, né? A gente faz shopping, a gente faz hospital, a gente faz casa, a gente faz comercial, tudo. E aí, para nós, ficar entre os 5 finalistas dessa categoria, era, sabe, o reconhecimento do trabalho que você mais faz todo dia, todo dia, todo dia? E quando foi agora em outubro, nós fomos buscar o prêmio. E aí, nós trouxemos esse prêmio também de forma inédita para o Brasil. E aí, o próximo agora é só 2024. Então, para nós teve muita representatividade, porque ainda somos as únicas brasileiras, ainda somos as únicas mulheres. É bem desafiador falar disso sem me emocionar. Nossa, porque eu estou aqui emocionada por vocês. Porque, sabe, assim, eu sou muito grata das pessoas que eu tenho na minha vida. A minha equipe, eles são fantásticos, assim, eles são a minha família, né? Depois dos meus pais e meus irmãos, a minha equipe, elas são realmente a minha família, é quem proporciona tudo. E a Valéria também, porque enquanto eu estou na frente, trazendo novos negócios, fazendo tudo, ela faz literalmente do invisível visível. Porque para você ganhar um prêmio desse, ele é um prêmio técnico, então você tem que demonstrar métodos e técnicas, tudo que você executa. E quem desenvolveu essa forma foi a Valéria. Então, do como funcionar, né? Hoje a gente é a única empresa do mundo com manutenção zero entrando para o 4º ano. Então, uma coisa que incomodava muito a gente é assim, a automação não funciona. Meu amigo colocou a automação e teve problema na casa dele. Porque não conseguiu ligar. Porque isso, aquilo. Eu falei, gente, primeiro vamos separar
separar o que é automação e o que é áudio e vídeo, né? Porque áudio e vídeo é uma coisa, sonorização, projeção, isso é áudio e vídeo, outra coisa é automação. Eles podem estar correlacionados, você pode, pela automação, controlar o áudio e vídeo, mas uma coisa não depende da outra. O cliente pode ter a casa toda automatizada e não ter uma tela, um projetor, ou não ter sonorização embutida, ok? Ter sonorização plug and play. E isso foi um divisor de águas no mercado. Porque eu lembro como se fosse hoje, quando a gente começou, eu escutei de um senhor que trabalha com automação desde 1970. Eu falei para ele que eu não ia trabalhar com áudio e vídeo. Hoje a gente trabalha com áudio e vídeo. Hoje a gente tem Architect Sound. Mas foi com muito custo para me convencer, e depois de muitos anos, e quando a gente já estava preparado. Né? Mas isso tem pouquíssimo tempo que a gente tem Architect Sound. Fez um ano agora. Ele diz assim, não existe integrador de automação que não faça áudio e vídeo. Se você não fizer, tua empresa não vai sobreviver. Pois a gente começou com áudio e vídeo no ano passado, fez um ano agora. Acha esse homem, mostra todo Oi, te apresentei algo novo aqui, hein? Exatamente. Então, para nós, esse prêmio teve toda essa representatividade, né? De você romper barreiras, né? Como brasileira, porque esse ano foi diferente, quando a gente foi ganhar o prêmio. Muita gente de outros países vieram tirar foto com a gente. Veio gente da Índia, veio gente de Dubai, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Alemanha. E eles assim, de onde? Parabéns pelo prêmio, tal. De onde mesmo vocês são? Brasil. Eles, Brasil? É como se fosse um absurdo, né? Eu falei, Brasil, lá nós temos... Tecnologia, nós temos casos incríveis. Eles acham que a gente está aqui ainda, né, trepado nas árvores, brigando com as onças, né? É uma coisa muito nítida, assim. E quando a gente fala dos nossos projetos, do que a gente faz lá na Alemanha, a gente vê a cara deles, assim. E tanto que agora, em fevereiro, eu saí numa revista chamada Kindness Today, que vai para os 180 países. E o título da matéria comigo é Qual o tamanho dos seus sonhos? Porque eles querem saber como que o Brasil ganhou 2 prêmios mundiais seguidos de automação, sendo que a gente, a nível internacional, não teria essa visibilidade de referência de tecnologia. Hoje eu digo, né? Hoje a gente tem empresa... A gente está com 9 unidades de negócio no total aqui no Brasil, uma no Paraguai. Começamos nos Estados Unidos no ano passado. Temos clientes também em Los Angeles. Tudo isso que a gente tem hoje aqui, e agora a gente também está em Goiânia, agora também em Anápolis, a gente está atendendo, né, o pessoal da Fazenda ele também, tudo. E a nossa empresa aqui também já tem o lugar onde vai ser a nossa sede daqui. Estamos ansiosos. Eu também. Nós já estamos recebendo projetos, viu? Já temos pessoas trabalhando, então nós já estamos aqui. Inclusive, eu já estou vendo apartamento que eu vou me mudar para Goiânia. Ai, que maravilhoso. Eu estou vizinha aqui. Eu vim tomar café aqui com vocês direto. E isso... Sabe, é algo que é quebrar paradigmas, né? Quando eu ganhei o prêmio de 2020, falo toda vez que eu falar gente, a equipe toda, todo mundo tá junto. Quando a gente ganhou esse prêmio em 2020, eu dediquei esse prêmio a todas as mulheres do mundo que fazem a diferença na área que elas não são maioria, que elas são minoria sim, e para que elas não desistam, para que elas não parem nunca, porque uma hora elas vão conseguir. Então, seja se ela estiver hoje vendendo brigadeiro, vendendo pão, começando o negócio dela com qualquer coisa, se você não desistir, você vai conseguir, você vai chegar lá. E quando tiver bem difícil, mas muito difícil mesmo, começa a ficar feliz. Porque eu falo o seguinte, Deus, Ele faz uma coisa muito linda antes de te dar o que você pediu. Ele é pai, então primeiro ele fortalece você. Primeiro ele dá a oportunidade de fortalecer suas pernas para o peso que você vai querer carregar. Então eu digo assim, tudo aquilo que você pede é grande, então você se prepara. Porque primeiro vem os testes para você ficar apta para lidar com coisas grandes. E isso vai doer. Então quando tiver ruim, quando tiver pesado, quando você achar que você não aguenta mais, presta atenção. Porque é muito rápido o momento da sua virada e que você vai deixar de ser a pessoa que todo mundo olha e fala, eu não falei, nossa, não devia ter saído de onde estava, para ter aquela virada de chave para todo mundo falar, nossa, como você fez isso, nossa, e vem a respeitabilidade. Ele é assim, mas quando começar a ficar bem difícil, muito, que você começa a desacreditar do que você está fazendo, continua. Se prepara que
Porque vai vir. Só pra cima, Tá né? chegando. É só pra cima. E não tem outra. Eu falo isso pras pessoas. Eu descobri muitas forças e muitas coisas em mim nos piores momentos, né? Várias versões dessa Thaís que tá aqui hoje, ela foi lapidada dessa forma. E você ter e perder te ensina muito. Sim. Te ensina muito. Te ensina a dar valor para pessoas, para dinheiro. E na minha área, então, tem uma coisa que, inclusive, é muito triste, sabe? Porque eu tenho toda essa história, por exemplo, muitas coisas que eu falei aqui hoje para vocês, eu não tinha falado para ninguém, que eu deixo muitas coisas pro meu livro. Não é tão bem visto quanto aparenta. Porque o mercado do luxo ele é extremamente cruel. Quando a gente começou a empresa, e eu saí do SAMU, a gente já tinha investido quase todo o dinheiro dessa sócia na empresa, a gente não ficou com nada, a gente reinvestiu tudo. Tinha uma viagem para fazer com arquitetos para a Ásia. Custava X, e a gente não tinha todo o dinheiro. E aí eu cheguei pro professor que estava organizando a viagem, e eu falei para ele, olha, eu queria muito ir e tal, como é que dá para fazer? Ele falou, dá para pagar em cheque e tal. E aí eu fui nessa viagem. Gente, eu não tinha quase dinheiro para me manter na viagem, mas era uma viagem que ia para a Ásia. Era a primeira vez que eu estava indo para Dubai, Singapura, Tailândia. Era uau aquela viagem. Qual era o meu interesse? 38 pessoas. Eram 28 arquitetos bem-sucedidos do Brasil. Então eu fui calada para observar o que é valor. Quais são as marcas que consomem, como se veste, qual o acessório, qual a maquiagem, como se porta, como se fala. Eu fui para aprender. Eu fiquei 17 dias aprendendo no mercado que eu estava entrando. Foi o melhor dinheiro que eu investi na minha vida. Sim. Porque eu já escutei muitas coisas. Fulana é isso, fulana é emergente, porque fulana... E ver essa beleza do empreendedor, de ver de onde ele saiu e ele voltar ali e falar com orgulho, que nem quando eu vou, por exemplo, fui algumas vezes dar palestra na escola, sabe, onde eu estudei. Eu sempre estudei em escola pública. Então eu voltar lá e falar para ele, você que está sentado aí nessa cadeira, no mesmo lugar que eu estava aqui, você não precisa olhar para mim como uma super mulher. Você pode olhar para mim como, cara, eu também posso. Uma possibilidade. Vem, Sim, sabe? sim. Nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Sim. E no nosso mercado, porque a automação ainda, o grande nicho, né? A gente tem hoje a automação a partir de R$300, né? Mas a gente tem os projetos milionários, Com certeza. né? E é o que mais move o mercado de automação, é o mercado de alto padrão, o mercado de luxo. E ter essa história, né, de quando eu comecei, porque começaram a me ver já quando eu estava viajando, começaram a me ver já nessa viagem. Então todo mundo assim nunca nem me perguntou de onde eu vim, ninguém nunca me perguntou, porque como eu calibrei muito rápido o que eu precisava me adaptar, como eu precisava me vestir, como eu precisava me portar, pareceu que eu já tinha nascido naquele mundo. Sim, sim. E ainda mais com cara de rica, né? Né? Você não desde criança. Sem disfarce mesmo. Thaís, assim, assim, eu fiquei emocionadíssima com essa história, assim, dei até uma segurada aqui muitas vezes durante a sua mensagem maravilhosa que você passou pra gente. Nosso tempo voou, como sempre, né? Nosso tempo sempre vai rápido e a gente ainda fica com aquele gostinho de quero mais, mas que bom que você vai estar pertinho da gente aqui, né? A gente vai poder te receber mais vezes. E eu queria, pra gente encerrar, né, te agradecer a sua presença, agradecer por você ter aberto as suas portas, as portas de você mesma, para que a gente tenha a oportunidade de conhecer suas várias faces. Foi maravilhoso esse tempo que a gente teve aqui com você. Foi maravilhoso aquele tempinho que a gente teve lá na fazenda também, conversamos um pouquinho. E eu queria pedir para que antes da gente encerrar, para você falar para aquela câmerazinha que é a sua ali, uma mensagem que você acha que você não pode sair daqui hoje sem passar para quem está te assistindo. A mensagem eu acho que é não desista. Não desista. Não desista. Nunca. Não desista nunca. Porque entre o fracasso e o sucesso, a distância é você desistir. Se você não desistir, não tem como, você vai ter sucesso em qualquer coisa que você decida fazer. Seja você se tornar o mestre da jardinagem, um fotógrafa, independente do que você faça. Se você desistir, você vai conhecer o fracasso. Perder, ganhar, no processo, vai acontecer. As pessoas vão passar por você, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins. E vai ter mais pessoas com você nos momentos bons, vai ter menos pessoas com você nos momentos ruins. Só lembra de não desistir.
E se estiver ficando difícil, é porque você está quase alcançando o sucesso que você almeja. É isso. Ai, a gente pediu pra Thaís trazer ela. Falei, Thaís, eu quero você aqui. Aí ela trouxe e foi assim, uma enxurrada, né? Sim. Que mulher. Amei. Estamos encharcadas de Thaís. Mas de verdade, sua palavra é resiliência, eu tenho certeza. Com certeza. Thaís. E obrigada por inspirar a gente. Né? Nós também empreendemos e em outra área, obviamente, mas foi muito bom ouvir você. Sim. Uma pessoa que vem construindo, que não desiste, que tem aí paz, que vem de um formato de segurança, mas mesmo assim, né? Apesar de que o seu pai, mesmo no formato de segurança ali de concurso público, ele ainda dava umas empreendidas, né? A gente perdeu tudo 3 vezes, né? Sim. Foi justamente uma das questões que eu tive mais que lidar, porque o meu medo de repetir o padrão, de perder, e dessa vez, quando as coisas começaram a escorrer, né? Foi justamente disso, o que eu falava com a minha psicóloga, que como eu faço para parar, né? Porque eu não queria tanto repetir o padrão, que eu acabava repetindo. Sim, sim. E muito obrigada, rainha da automação. Sim, estamos aqui nos dar a em honra realeza. de conhecer a sua história. Obrigada a vocês pelo convite, eu amei. Obrigada pelo tempo, obrigada pela voz. E eu realmente espero que a gente possa gerar impacto positivo na vida de outras mulheres que ainda estão em posições de subserviência, que ainda estão em posições que muitas vezes não conseguem sair por falta de apoio, por falta de alguém dizer para ela, porque às vezes a gente precisa de uma pessoa só, não é muito, às vezes é uma só que vai olhar para você e falar, vai menina, vai mesmo, né? Tanto que eu falei de menina porque a gente hoje ainda é conhecido como as meninas da automação. Então a gente chegava em São Paulo, a gente tem empresa em São Paulo também, né? Chegava em São Paulo e falava, as meninas da automação. Eu pensava, pode chamar de menina. Mas eu sou rainha. Mas é o meu nome que você tem que ler lá, tá? Chama de menina, pode chamar. Como quiser, isso aí. querido. Mas tem que chamar, né? É isso Tem que aí. ler o nosso nome lá. Sim, com certeza. Bom, fala para as pessoas o seu @, como que as pessoas te encontram, se querem contratar serviços, como que eles fazem, como é que funciona. Tá. O meu é @Thaís Giordani Oficial. Thaís com TH, Giordani com G. E o @ da empresa é o Arquitec Automação. É ARQTECH, né? Que é o Arq de arquitetura e tecnologia junto. Automação. Então, esses são os 2 Instagrams. E lá você pode entrar em contato por lá, que a gente tem uma equipe maravilhosa. Eu não me canso de falar que eles são maravilhosos. E eu acho que a energia a gente sempre atrai iguais, né? E a minha equipe tá esperando você já entrar em contato. Agora. Pode entrar em contato agora. Porque nós somos a empresa do Brasil hoje que entrega o orçamento mais rápido. Nós entregamos orçamentos em até 48 horas. Eu idealizo que ainda talvez esse ano, início do ano que vem, a gente está desenvolvendo uma ferramenta para gerar orçamentos em 20 minutos. Nós vamos ser o orçamento mais rápido do mundo, né? E aí outro prêmio, gente. É isso aí. Mas eu quero aguardamos você com esse prêmio aqui para você contar essa história. Gente, Goiânia, o estado de Goiás é incrivelmente próspero. Não tem nada que impeça que o próximo prêmio a gente não traga daqui, de cidades inteligentes, alguma coisa assim. Porque, assim, é um estado próspero, com pessoas com a cabeça aberta para novas tecnologias também. A gente tem a questão do agro, a questão imobiliária superaquecida, um estado em pleno desenvolvimento a todo vapor. Então, não tem porquê, né? E quando a gente trouxer, nós vamos ser daí, hoje já somos os únicos da América Latina. E aí nos tornaremos o único do mundo com 3 prêmios mundiais, vamos ser só nós. Então eu quero trazer para cá e para mim não existe limite. Amor é aquele negócio, sabe? Manda vir o container de óculos, que a gente não vai parar de brilhar, entendeu? Então que as pessoas coloquem óculos para suportar a nossa luz. Eu acho que todo mundo tem que pensar assim, né? Sim. Você é mãe. Quando o teu filho sai de casa, você não quer que ele saia para o segundo. Você quer que ele saia para ele ser o primeiro. Não o primeiro melhor que os outros, mas que ele dê o melhor dele. Sim. Então, por que a gente vai se contentar menos do que a gente veio aqui para ser? Então, se conecta com aquilo que você veio fazer e seja. Só seja. Não importa o que os outros vão dizer para você. Ninguém vai lembrar de você daqui 100 anos. Então, faça. Fale mesmo. Deixa as pessoas achar que você é ridículo ou que você está se achando.
Ninguém tá vivendo tua vida por você. Vai mesmo, brilha mesmo, seja mesmo. Sinta-se assim, que você vai contagiar mais gente para se sentir assim também. Com certeza. Sabe transbordar o brilho da própria pessoa? Brilhar os outros também. Veja no outro. Gente, a minha mãe disse uma coisa, é um negócio de elogio fácil, sabe? Elogio fácil. Fácil no sentido de frouxo, rápido. Eu, quando vejo algo que eu gosto, eu elogio. Eu falo, gostei do seu cabelo, gostei da sua voz, gostei do teu perfume, ok? Veja as pessoas e mostra pra ela o brilho também que ela tem, porque às vezes nem ela se dá conta. Às vezes ela não se conectou com essa essência de visualizar o que ela tem de valor ainda, de brilho para ser polido. Então, eu acho que não me posicionar assim é não fazer jus ao que eu vim aqui para ser. Então, eu realmente me sinto dessa forma, sabe? E eu acho que é como uma energia de uma nascente. Quando a gente vai e a gente é luz, a gente ilumina todo mundo que está ali. E a pessoa também pega essa luz e ela transborda também e ela faz diferença lá onde ela está. Tem que parar, que se deixar eu falo 2 horas mais. Bom, Você brilha mesmo. Com certeza. Nós. E eu tenho Nós brilhamos, na certeza verdade. que você inspirou muitas pessoas aqui hoje. Tenho certeza que essas suas mensagens vão chegar no coração de quem está precisando e vão ajudar essas pessoas a se movimentarem para o melhor delas. Para você que assistiu a gente até aqui, muito obrigada pela sua presença. Não esquece de deixar um coração, não esquece de deixar um recado para Thaís, um recado para a gente sempre lê e responde vocês por aqui. Se inscrevam no canal, essa é a parte mais importante de todas, para vocês não perderem nenhum episódio. E vocês encontram a Thaís no nosso Instagram, que é @nbcast_. Todas as postagens que tiver o rostinho dela lá, é só você clicar que você encontra ela. É bem facinho. Não tem por que não segui-la e acompanhar o trabalho dela. E na próxima semana a gente volta com mais uma história inspiradora para vocês. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.